Boa noite, a graça e a paz. É um prazer imenso estar com você nessa noite e estar com você. E eu gostaria de convidar você para que se inscreva no canal. Você pode ouvir outras mensagens. Nós temos a mensagem O que somos em Cristo, com o pastor Isaías, o grande apelo de Deus, as 4 propostas de Faraó para o povo de Israel. E temos a primeira parte dessa mensagem, que é os 10 mandamentos. Então convido você para assistir, ouvir e compartilhar com outras pessoas. E agora nós vamos compartilhar a segunda parte dessa mensagem. E vai ser um prazer imenso estar com você compartilhando a palavra do Senhor. Amém? Então nós vamos ler em Êxodo capítulo 20, os versículos de 12 a 17. Honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Amém? Oremos ao Senhor. Bendito Deus e eterno Pai, eu quero te louvar e te agradecer pelo privilégio de ler a tua palavra e te agradecer porque essa palavra tem transformado nossas vidas e está transformando vidas. E eu quero te agradecer porque o Senhor tem falado ao nosso coração de uma forma poderosa. Espírito Santo, me capacite a transmitir a palavra, que essa palavra venha de encontro às necessidades da tua igreja e de todos aqueles que ouvirem essa mensagem. Essa é a nossa oração e o nosso pedido. Em nome de Jesus Cristo, amém. Glória a Deus. Quero ler a introdução para os irmãos. Os mandamentos são divididos em 2 partes. Do 1º ao 4º se refere ao relacionamento com Deus, que foi a mensagem que os irmãos ouviram domingo. Do 5º ao 10º diz respeito ao relacionamento ou convivência com o seu próximo. É o que vamos falar hoje. Os 10 mandamentos tornaram-se o maior código de ética do mundo. Eles são o maior fundamento da ética cristã. Obedecer esses 10 mandamentos traz um impacto muito grande na sociedade. E eu quero citar para os irmãos, ler com os irmãos algo que eu acho fantástico e poderoso. Porque os 10 mandamentos foram escritos por Deus, pelo dedo dele. Isso é tremendo. Vamos ler os 2 textos, inclusive na nossa leitura, nós lemos ontem, no capítulo 24, Deus dizendo que foi Ele que escreveu. Capítulo 24 de Êxodo, o versículo 12, que diz assim: Então disse o Senhor a Moisés, sobe a mim ao monte e fica lá, dar-te-ei tábuas de pedra, e a lei e os mandamentos que escrevi para os ensinares. Ele está dizendo que ele escreveu. Amém? Agora vamos ler o texto que diz que ele escreveu com o dedo dele. Meu Deus, isso é tremendo. Capítulo 31 de Êxodo, versículo 18. E tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunhos, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Aleluia! Irmãos, assim como foram escritas em uma tábua de pedra com o dedo dele, Ele quer que essas palavras sejam escritas
nas tábuas do teu coração, que é de carne. Ele quer que o teu coração permaneça com essa palavra, porque vai te dar vida e vida em abundância. Os 10 mandamentos, como nós vimos, é o maior fundamento de ética cristã. E provoca um impacto muito grande no mundo, quando eles são praticados. Olha como nós vivemos. Nós louvamos a Deus, porque nós temos leis que são baseadas nesses mandamentos. E eu agradeço a Deus por isso. E nós vamos ver o 5º mandamento. Vamos voltar para Êxodo, capítulo 20, e vamos ver o 5º mandamento. Okay. Vamos ler todos juntos? Honra o teu pai e a tua mãe. Me chamou a atenção, porque após os 4 primeiros que falam sobre Deus, você honrar a Deus, a autoridade que está sobre todo mundo, aquele que criou os céus e a terra, dizendo que você deve honrá-lo. Agora ele vem mostrando a outra autoridade que está sobre o ser humano, o pai e a mãe. E ele diz a mesma coisa: honre o pai e a mãe. Assim como ele diz para obedecer a ele, agora ele vem com o mandamento dizendo para nós honrarmos e obedecermos os nossos pais. Porque veja que esse mandamento é um mandamento que ele tem promessa. E a promessa dele é de vida longa. Você viver muito tempo. A Bíblia manda darmos honra a quem honra é devida. Porque é uma questão de justiça. Os pais devem ser as pessoas mais honradas pelos filhos. Eu sei que alguns filhos podem não ter tido os pais que deveriam ter, que desejavam ter tido, porque os pais não fizeram o que deveriam ter feito como pais. E pais, aqueles que não fizeram, aqueles que tiveram os filhos e não assumiram os filhos. Nós temos um salmo na Bíblia que diz que os filhos são herança do Senhor. Se eles são herança do Senhor, eles são do Senhor. E todos aqueles que não assumiram a responsabilidade com os filhos, eles vão prestar contas com Deus. Porque eles deveriam ter feito o que deveriam como pais. Assumir, cuidar, porque a criança, ela é indefesa. Ela precisa de ajuda, precisa de exemplo, precisa de conselhos, precisa de cuidado. E precisa de alguém que lhe sirva como um referencial. E o pai e a mãe, eles são referenciais. Então aqueles que não fizeram o seu papel corretamente vão prestar contas com Deus. E você que está fazendo, parabéns, continue. E peça a Deus para você ser um pai segundo o coração dele. E aqui nos diz, em Efésios 6, versículo 2 e 3, abra sua Bíblia e nós vamos confirmar esse mandamento. E nós vamos ver o que diz como promessa. Efésios 6, versículo 2 e 3. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Veja que após os 4 em relação a Deus, vem agora os 6, que é em relação ao nosso relacionamento com as pessoas. E ele vem dizendo que você tem uma promessa, se você cumprir esse mandamento. E aí a promessa é para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Então que o Senhor abençoe você como filho, para que você possa viver longos dias por honrar os seus pais. A desonra aos pais no Velho Testamento era punida por morte. O ser humano, ele é muito duro e muito difícil para entender a palavra e entender os ensinos. Por isso você vê essa forma de Deus mostrar que ele deveria ser obediente. Veja o que diz em Êxodo capítulo 21, o versículo 17.
Quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe será morto. Por que essa dureza? Por que o Senhor teve que ser assim, bem firme na palavra? Porque o homem tem dificuldade para ser obediente. Veja que por isso que teve que ser dada uma palavra assim, porque quando Deus disse para Adão e Eva, não coma do fruto do conhecimento do bem e do mal, eles desobedeceram. Então agora Deus vem dizendo, olha, quando eu der uma palavra, você deve fazer. Porque se você não fizer, vai acontecer algo ruim. Por você desobedecer aquela palavra. Lembra do que aconteceu quando você desobedeceu? Quando comeu do fruto que eu disse que não era para comer? Você poderia comer de tantos outros frutos. Por que foi escolher aquela árvore? Então nós precisamos entender isso. Quando Deus ele dá uma palavra e dá uma ordem mais dura. Porque o homem tem dificuldade de se dobrar diante da palavra dele. É tão simples obedecer os pais. É tão fácil. Mas qual é o problema? O eu. O nosso eu é que é muito forte. O nosso eu é que tem resistência, porque o nosso eu diz, não é a sua vontade, pai, e não é a sua vontade, mãe, é a minha vontade, eu quero assim. Mas acontece que quando o pai e a mãe diz que é para ser feito de um jeito, é porque o que o filho está escolhendo é algo que é ruim, não é bom. Quando ele diz que é a vontade dele, amanhã ele vai ter problema no trabalho. Ele vai ter problema em uma outra situação, com alguém que tem mais autoridade do que ele. E ele vai sofrer, porque ele não aprendeu esse simples mandamento de honrar o seu pai, obedecer o seu pai e a sua mãe quando ele disser, filho, faz isso, filha, faz isso. Então, quando o Senhor deu essa palavra, era mostrando como isso é sério. Quando o Senhor dá uma ordem, ela deve ser obedecida, porque nós vamos sofrer as consequências. Hoje nós estamos vivendo na graça, glória a Deus. Naquela época Jesus não tinha vindo ainda, então tinha a palavra que era olho por olho, dente por dente. Então você fez alguma coisa de errado, pois você vai sofrer. Jesus veio, glória a Deus, estamos tendo uma outra oportunidade. Se você errou, agora você tem a oportunidade para consertar. E você não vai morrer imediatamente. O Senhor vai te dar dia após dia. Você errou hoje, pois Deus está te dando a oportunidade de você viver amanhã para corrigir o que você fez de errado hoje. Então, em nome de Jesus, que isso aconteça, se você está desobedecendo aos seus pais. Quem obedecer esse mandamento mostra que tem boa personalidade. Veja como isso é muito forte. Quando uma pessoa obedece esse mandamento, mostra que tipo de pessoa ela é. Uma pessoa de boa índole. Uma pessoa de um bom caráter. Que vai ter um bom relacionamento com as pessoas, porque ela sabe honrar o pai e a mãe. Como nós podemos honrar os pais? Vou citar para os irmãos 5 formas. Primeiro, ame-os profundamente. Ame os seus pais. Segundo, ouça os seus conselhos. Mesmo os pais já sendo de idade, você já sendo homem casado, mulher casada, ouça o que os seus pais têm a dizer, porque eles já viveram muito tempo. Onde eles erraram, eles podem lhe aconselhar para você não errar. Então ouça os seus pais, ouça os seus conselhos. Obedeça às suas ordens e, se possível, faça os seus desejos. Dê uma ordem, faça. Quarto, seja grato por tudo o que eles fizerem a você e, se possível, retribua. Agradeça o que o seu pai e sua mãe faz por você. Se você pode fazer alguma coisa por eles, faça como retribuição por aquilo que eles têm feito por você. E o quinto, que é tão importante que hoje muitos estão negligenciando, cuide deles, especialmente na velhice. Não porque ele está aposentado
e vai poder lhe ajudar nas despesas de casa. Não. Cuide deles, porque é uma questão de honra. É o seu pai e a sua mãe, aqueles que geraram você, criaram você, cuidaram de você. E mesmo se não cuidaram, a Bíblia diz que você deve fazer aquilo que você quer que façam com você. O seu pai e a sua mãe podem não ter cuidado de você como você merecia ser cuidado. Mas cuide deles, para você não se tornar igual a eles. Aquilo que eles fizeram de errado, você vai fazer também? Não, não faça assim. Retribua o mal com o bem. E você vai ter essa palavra se cumprindo. Longos dias na sua vida e a bênção do Senhor sobre você. Amém? Glória a Deus. Vamos para o 6º mandamento. Não matarás. Glória a Deus por essa palavra. Veja que todos os países têm leis sobre esse mandamento. E isso é algo maravilhoso. Porque a vida, o objetivo desse mandamento é proteger a vida das pessoas. A vida é o bem maior e sagrado de uma pessoa. E é um bem que, uma vez tirado, não pode ser restituído. Por isso nós temos que agradecer a Deus pelas leis que nós temos que dá proteção à vida. O assassino nunca mata só uma pessoa, pois várias vidas da família vão ser destruídas. E nós temos que lembrar que o assassino, ele não herdará o reino de Deus. Irmãos, quantas famílias foram destruídas porque um membro da família foi assassinado? Aí o pai, a mãe, pessoas perdem a razão de viver, já não tem mais alegria, não tem sorriso, porque tiraram a vida daquele parente. Irmãos, é algo irreparável, é terrível isso. E o assassino, ele não vai entrar no reino dos céus, a não ser que ele peça perdão desse pecado e se converta ao Senhor Jesus Cristo e viva uma vida que agrade ao Senhor. Aí sim ele terá o perdão. Mas se não, vamos abrir nossas Bíblias em Apocalipse, capítulo 21. Apocalipse, capítulo 21, versículo 8, que diz assim: quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago de fogo, que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então, muito cuidado, porque uma pessoa que não tira a vida de outra de forma literal, ela pode também se tornar assassina, só no pensamento. Abra sua Bíblia em 1 João, capítulo 3, versículo 15, que diz assim: todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna, permanente em si. Então está confirmando que ele não vai ter a vida eterna. E se a pessoa odeia alguém, está dizendo: olha, se você odiar, você também é assassino. Porque no seu coração você não quer ver aquela pessoa. E se você tem alguns que dizem: olha, eu quero que essa pessoa morra, é sinal de que ela está dizendo que se pudesse tiraria a vida daquela pessoa. E o Senhor conhece o coração de cada um. Ela pode nem falar, mas só pensar, Deus está vendo. E nós estamos vivendo no tempo da graça. Olha como a coisa agora é mais séria. Antes, o homem ia lá e tirava a vida. Pronto, ele tinha cometido o assassinato. A pessoa tinha morrido, já estava condenada. A coisa era séria.
Mas agora vem algo mais sério ainda. Agora dentro da gente, se eu odiar uma pessoa, o Senhor diz, olha, se você odiar essa pessoa, e você não perdoar essa pessoa, você é um assassino, e você não vai entrar no meu reino. Você não vai ter direito à vida eterna. Então eu quero dizer para você, se você tem ódio de alguém, se você tem mágoa de alguém, perdoe. Se você não consegue, peça ajuda ao Espírito Santo para Ele te ajudar. E peça ajuda para Ele, Ele vai te ajudar, você vai conseguir perdoar, para que você possa entrar no reino dos céus. Então esse mandamento, se nós praticamos, nós vamos viver bem. Vamos proteger uns aos outros. E nós devemos zelar por isso. E que no nosso país, esse mandamento, ele seja a cada dia praticado. Não somente por adultos, para preservação de adultos, mas de bebês, de fetos, de bebês ainda no ventre, que estão sendo ameaçados. Então que Deus tenha misericórdia do nosso país e que a vida seja preservada em todas as etapas, em nome de Jesus. Então esse mandamento é para todos os momentos da vida do ser humano, desde a gestação até a velhice. Então que Deus abençoe em nome de Jesus e vamos guardar esse mandamento, amém? Glória a Deus, vamos para o 7º mandamento. Não adulterarás. Este mandamento protege o quê? O casamento. Pois é uma instituição sagrada. Irmãos, quem foi que instituiu o casamento? Deus. Vamos abrir nossas Bíblias em Hebreus, estamos bem pertinho. Hebreus capítulo 13, olha que versículo lindo. Hebreus 13, versículo 4. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Então, mostrando que o casamento deve ter fidelidade, cuidando e zelando pelo seu relacionamento um pelo outro. O adultério, além de ser um grande pecado, é uma grande maldade contra a pessoa traída. Os adúlteros, homem e mulher, no Velho Testamento também eram punidos com morte. Vamos ler em Levíticos, capítulo 20, depois de Êxodo, Levíticos capítulo 20, versículo 10. Diz assim: se um homem adulterar com a mulher do seu próximo, será morto o adúltero e a adúltera. Então veja a lei. Os adúlteros não herdarão o reino de Deus. Olha o que eles vão perder pela infidelidade. 1 Coríntios capítulo 6, esse capítulo fala da fidelidade, do zelo que você deve ter com o seu corpo. Você é templo do Espírito Santo, esse pecado ele é praticado no corpo, por isso que nós temos que ter zelo, porque como pode o Espírito Santo habitar em um corpo de um adúltero? De uma pessoa que está sendo infiel no casamento? E tem algumas pessoas que estão dizendo, Deus sabe. Sim, Deus sabe que você está errado. Porque Deus quer que você seja fiel. Por isso nós temos que zelar pela fidelidade com o nosso Deus e com o nosso próximo. 1 Coríntios 6, versículos 9 a 10, que diz assim: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros,
nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Os adúlteros não entrarão no reino de Deus, não vão morar com Deus. Muito cuidado. E agora vem uma palavra assim mais séria. O adultério também pode acontecer no coração. Alguém pode só pensar. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 5, versículo 27 e 28. Por isso eu quero dar um alerta para você aqui. Mateus 5, versículo 27 e 28. Ouvistes que foi dito? Olha o mandamento. Jesus citando: não adulterarás. Eu, porém, vos digo: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Tanto olhando para a mulher, como também olhando para o homem. Aí eu quero trazer um lembrete para você. Qual é a nossa tristeza? O adultério, segundo a lei brasileira, não é crime. Mas para Deus é um pecado mortal. Alguém no Brasil pode viver um relacionamento extraconjugal e dizer que está tudo bem no país. Mas e com Deus? Será que ela vai poder entrar no reino de Deus? Eu quero dizer para você essa notícia que não vai entrar. Não pode entrar no reino de Deus. Ele está dizendo: você é infiel. E aí vai um alerta para você ter cuidado com as amizades. Porque alguém pode influenciar você a ter um relacionamento falando que tem alguém interessado em você, quando aquela pessoa é casada ou você é casado. Cuidado, tenha cuidado com a internet, principalmente com a internet. E principalmente com as redes sociais. Você abre o celular e tem alguém ali. E a pessoa começa a olhar. E coisas indecentes que tem, cuidado. Porque você pode olhar e começar a imaginar alguma coisa com aquela pessoa que você está vendo. Isso, se você é casado, é adultério. O Senhor está dizendo: se você imaginar alguma coisa com aquela pessoa, então guarde a sua mente, guarde o seu coração. Não veja esse tipo de programa. Não assista. E que Deus guarde a sua vida e o seu coração em nome de Jesus. Amém? Os pais precisam vigiar seus filhos nas redes sociais. Vigie, cuidado. Tenha as senhas do celular dos seus filhos. Alguns filhos, os pais não podem abrir o celular. Preste atenção. Se você não pode pegar no celular do seu filho e olhar o celular do seu filho, tem alguma coisa errada. Ele está vendo o que não deveria ver. E ele tem coisas impróprias no celular dele. Tenha cuidado com os seus filhos, também com o computador. Tenha cuidado com as redes sociais dos seus filhos. Os seus filhos podem estar se envolvendo em relacionamentos com pessoas casadas. Então você tem que ter cuidado. Ensine desde cedo a fidelidade, que ele deve ser fiel ao relacionamento no dia que casar. Assim como você é fiel no seu relacionamento, o esposo, a esposa, ensine os seus filhos também a fidelidade. Em nome de Jesus. E que você venha cumprir esse mandamento para que a bênção de Deus repouse sobre sua vida, sobre sua casa, em nome de Jesus. Amém? Vamos para o 8º mandamento. Não furtarás. Ou não roubarás. O que esse mandamento protege? Os nossos bens. Meu Deus, como é maravilhoso você viver em um lugar onde você tem tudo ali em sua casa e você fica seguro de que ninguém vai entrar.
Ninguém vai mexer no que é seu. É um céu você viver num lugar assim. Você poder deixar a sua moto, o seu carro lá fora e você não ficar preocupado se alguém vai levar. Então olha o que o Senhor falou: não queira o que é do outro, é dele, deixa ali. Só devemos possuir o que realmente seja nosso e que tenha sido ganho licitamente. Na prática, como podemos furtar ou roubar uma pessoa? Será que isso é possível? Então preste atenção. Tomar para si o que pertence a outro, por meio ilícito ou usar uma forma violenta. Então isso é roubar, é pegar algo de alguém. Ou de forma violenta, ou ela nem percebeu e a pessoa levou. Mas não é seu, é do outro. Olha como pode roubar. Não pagando o salário justo da pessoa. Porque ela está ficando com parte do salário do funcionário. Está roubando. Outra forma. Praticando medidas enganosas. Isso pode acontecer, por exemplo, com um produto que a pessoa vai vender. Lá tem uma medida ou uma quantidade escrita, mas o que tem lá dentro não é a verdadeira quantidade ou medida. Ela está roubando. Não pagando suas dívidas. Ela não está devendo? Ela comprou algo, alguém comprou o produto, colocou na loja. E se alguém vai lá e compra e não paga, ela está roubando. Porque a pessoa colocou dinheiro ali. Então eu quero dizer para você, se você tem dívidas, e você diz, mas a minha dívida é muito alta, eu não consigo pagar ela, chegue lá, negocie e fale como você vai pagar essa dívida. Mas que você venha cumprir com os seus compromissos. Porque quando você não paga a dívida, você está roubando e está desobedecendo esse mandamento do Senhor. A outra forma que você pode roubar é cobrando além do que é justo. Você é comerciante, você vende algum produto e você está colocando o valor acima, você sabe que está cobrando a mais. Então você está tirando dinheiro de forma injusta. Então existem formas que a pessoa pode roubar e ela nem percebe. Não, eu sou uma pessoa correta, obedeço os mandamentos do Senhor, não roubo. Mas está sem perceber. Então eu quero lhe chamar a atenção e que você tenha zelo e cuidado. E pedindo sempre a Deus para que você cuide dos seus bens e cuide também dos outros. Em nome de Jesus. E você cumpra com esse mandamento. Amém? Vamos para o 9º mandamento. Esse aqui também é muito bom. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Esse mandamento promove e protege a lealdade e sinceridade nos relacionamentos. Olha a importância de você conviver com uma pessoa e saber que ela é fiel. Saber que ela é leal, que ela não vai, em determinado momento, puxar o seu tapete, vai falar mal de você, ela vai levantar um falso contra você. Como é bom você conviver com pessoas íntegras. Então esse mandamento, quando o homem decide obedecer, a sociedade vive bem. Porque não vai ter ninguém falando mal um do outro. Inclusive, nós não podemos aceitar que alguém fale de outra pessoa. E nem levante falso. Nós temos que ter zelo por isso, porque nós somos cristãos, temos a mente de Cristo. Esse mandamento combate também a mentira. A igreja deve ser um exemplo, evitando o fuxico, a difamação e comentários maliciosos que destroem a reputação de pessoas. Quantas pessoas hoje estão na internet sofrendo porque alguém falou algo que não é verdade a respeito dela.
E ela, para provar que ela não é aquilo ou que não fez aquilo, está gastando, está doente. Porque alguém com maldade, alguém que desobedece esse mandamento, vai nas redes sociais denegrir a imagem do próximo. O que essa pessoa ganha? Qual é a satisfação que ela tem? Só mesmo algo maligno, um espírito maligno, uma coisa do inimigo, que essa pessoa vai sentir. Então, esse mandamento, ele preserva as pessoas e os relacionamentos. Quando a pessoa difama alguém, faz comentários, ela pode destruir a reputação de uma pessoa. A obediência a esse mandamento garante o julgamento justo. As pessoas podem receber vantagens para mentir, caluniar, acusando falsamente os outros. Inclusive foi algo que aconteceu com Jesus. Apareceu alguém que levantou um falso contra Jesus. Eu fico imaginando o que a pessoa depois, o que ela sentiu, como ela ficou depois, sabendo que Jesus é o Filho de Deus, o Salvador do mundo e o Salvador dela. Aquela pessoa que naquele dia falou algo que não era verdadeiro sobre Jesus. E hoje, quantas pessoas falam? E eu quero que você veja o que diz em Provérbios, capítulo 6, versículo 16 a 19. Que a desobediência a esse mandamento, uma pessoa que levanta falso contra outro, Deus abomina. Essa prática abomina a pessoa. Provérbios 6, versículos 16 a 19, que diz assim: 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a alma abomina, rejeita. Olhos altivos, primeira, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, e testemunha falsa que profere mentiras, o que semeia contendas entre irmãos. Ao ouvir essa palavra, isso aqui é forte, só em saber que Deus rejeita essa pessoa. Então alguém que está nas redes sociais falando mal, levantando falso contra as pessoas, saibam que Deus abomina você, Deus rejeita você por causa dessa prática, desobedecendo o mandamento dele e denegrindo uma pessoa, prejudicando o seu próximo. Então, em nome de Jesus, que a igreja do Senhor seja a cada dia zelosa e blindada em falar mal ou levantar falso contra o seu irmão, seja da sua igreja ou de outra igreja. Que Deus guarde seu coração. Vamos ser soldados que protegem uns aos outros. Ore pelo seu irmão. É isso que você tem que fazer, e abençoe o seu irmão em nome de Jesus. E guarde esse mandamento. Amém? E vamos para o 10º mandamento. Não cobiçarás. Esse mandamento é para proteger de muitos pecados. O nosso coração é ganancioso. Então por que Deus diz que eu não devo cobiçar as coisas? Porque se eu não guardar o meu coração, ele vai ter a tendência de desejar coisas que vão ocupar o lugar de Deus. Então muito cuidado. É um pecado terrível e ele é invisível, pois ocorre na mente da pessoa. Vamos abrir nossas Bíblias em Tiago capítulo 1. Tiago capítulo 1, versículo 13 a 15, que diz assim: ninguém ao ser tentado diga sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta.
Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quanto esta o atrai e o seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. É como uma gestação. A pessoa desejou algo, concebeu. E aí aquilo vai sendo gerado, algo que ela vai pensando e passa um tempo. E vai se formando dentro dela. E no dia que ela pratica, pronto, nasceu. Então, a pessoa, ela é tentada por aquilo que ela mais gosta, que ela mais deseja. Então, cuidado. Por isso que o Senhor falou, não cobiçarás. É o mandamento do Senhor. É para nos proteger de muitos pecados. Ele abre as portas para muitos outros pecados contra Deus e contra o próximo. A cobiça se alimenta do desejo da carne, do desejo dos olhos, da ganância, da inveja, da falta de contentamento e do amor ao dinheiro. A pessoa, quando ela ver algo que ela não tem, que ela deseja, ela pode pegar. Veja, ela praticou um pecado, abriu uma porta, ela desobedeceu o mandamento, praticou o roubo, ela desejou algo. A pessoa, ela pode querer ganhar dinheiro. E aí ela começa a fazer alguns negócios, e esses negócios são ilícitos. E ela começa até a roubar os outros. Veja, porque ela desejou abrir uma porta para um outro pecado. Ela olhou para alguém e ela disse, oh, mas essa pessoa é tão bonita, mas ela é comprometida. Mas ela deseja a pessoa. Ela já está abrindo uma porta para o adultério. Então veja, o porquê que o Senhor disse não cobiçarás? Porque Ele está nos protegendo de outros pecados. Ele está fechando portas para outros pecados. Devemos ser pessoas saradas e nos alegrar com o sucesso do próximo. A cobiça já destruiu a vida de muita gente. Devemos ir além, fazendo o possível pelo bem financeiro uns dos outros. Amém? E a nossa conclusão? Deus tem grandes promessas para aqueles que obedecem seus mandamentos. Vamos ver essas promessas no Salmo 112, versículos de 1 a 4. Aleluia! Começa dizendo, louve a Deus. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. É feliz aquele que obedece a Deus e tem prazer. Você tem prazer em obedecer esses mandamentos? Que você sinta prazer e alegria em obedecer esses 10 mandamentos. E outros. A sua descendência será poderosa na terra. Será abençoada a geração do justo. Olha o que vai ter na casa dele por obedecer esses mandamentos. Na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Ao justo nasce a luz nas trevas. Ele é benigno, misericordioso e justo. Então a bênção do Senhor para todos aqueles que obedecem os mandamentos do Senhor. Então que sobre a sua vida repouse a bênção do Senhor em nome de Jesus. Eles são para o bem do ser humano. Jesus disse que o maior de todos os mandamentos é você amar a Deus de todo o seu coração. Mateus 22, versículo 37. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças.
ame o Senhor, esse é o maior mandamento. E também afirmou que aquele que ama e guarda os seus mandamentos, esse é o que o ama. Em João capítulo 14, versículo 21 e 23. Se você ama a Deus, você vai sentir prazer em obedecer a sua palavra, obedecer os seus mandamentos. E amando ao Senhor, Deus, você vai também amar o seu próximo. Então que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e que o Senhor a cada dia te fortaleça e que você seja determinado a obedecer os mandamentos do Senhor e a sua palavra. Em nome de Jesus, eu quero orar com você. Convido a igreja que fique em pé e nós vamos orar. E o nosso pedido ao Senhor é que nós sejamos homens e mulheres segundo o coração de Deus, obedientes. Ore ao Senhor. Bendito Deus e eterno Pai, eu quero te agradecer pela tua palavra. Obrigado por nos dar uma palavra que nos protege, que nos guarda, que nos abençoa, que nos fortalece. Os teus mandamentos são maravilhosos. Nós sentimos prazer, ó Deus, em viver segundo a tua palavra. E, ó Deus, fortalece cada um. E que, ó Deus, cada irmão esteja determinado a ser um filho obediente ao seu Pai, obediente a Deus. Deus eterno e santo, nos faz a cada dia homens e mulheres segundo o teu coração. Abençoe nossas vidas, abençoe nossa casa. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos agora e sempre. Amém. Glória a Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde e fortaleça você em todo o tempo. Amém.